porque, o professor é chato. Não. Quer ver, ó? Tem uma outra aqui, branco. Tem uma passagem aqui do livro, da nota importante desse livro, que pergunta assim: alguma vez já passou pela experiência de ler uma página e esquecer o que tinha lido? Pois é. O que você está fazendo com a sua mente analítica quando você arquiva uma informação que você não processa corretamente? Tá vendo aqui? A pessoa nem tá ali, tá viajando. Já passou por essa experiência? E dia de prova? Você se preparou 2 anos para a prova, chega no dia da prova, você fica nervoso, estressado, com uma emoção sem controle. Aê, boa noite. Boa noite. Boa noite, né, meu? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, vou esperar o pessoal se acomodar aí nas cadeiras. Isso, espera o povo se achegar. Né, se achegar. Porque imagina, começa a falar o tema, mas o povo não tá aí. Não tá aí, então chegando. Então, deixa chegar. O Instagram tá chamando o povo. É, legal, bacana. Muito bacana. E o assunto de hoje é bem legal, assim. É muito... Eu até falei dele da semana passada, mas hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, um pouquinho mais objetiva, com o propósito de que a pessoa que veja essa live realmente utilize a informação, porque é de interesse público. Realmente é algo muito necessário aí, se você quer saber o que bloqueia a sua mente e o que desbloqueia, tens aqui a informação. Bom, na live da semana passada foi que dia mesmo? Foi 22. Foi 22, né? Então, ó, do dia 22 de novembro de 2022, terça-feira, às 20h45, eu fiz uma live. Ela fala um pouquinho mais sobre a mente. Coisa que eu não quero falar muito hoje, mas eu vou abreviar. Você tem uma mente analítica, que analisa, ela deveria estar resolvendo problemas, porque todo mundo tem uma mente analítica. A questão é, as pessoas estão resolvendo problemas? Como estão as mentes das pessoas? Você pode perceber? Pelo resultado na vida você percebe. Como que está a saúde, como que está a família, como está a comunicação, como que você... ver isso. Se não parou para observar, observa. Então, todas as pessoas têm uma mente analítica, que é a mente que analisa, certo? E, infelizmente, uma pessoa que não é, como eu posso dizer, aclarada, que é a pessoa que, assim, aclarado é a pessoa que se libertou da mente reativa. E se não conhece dianética, a pessoa não é aclarada. Então, por quê? Porque a gente tem um procedimento muito específico nessa questão de audição, que é a terapia. Então, tem uma parte da mente que chama mente reativa. E essa mente, ela faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. Só tem lixo. Perda, dor, fracasso, acidente, cirurgia, tudo de dolorido, doloroso que você passou na vida, tá aí na mente reativa. Então, a mente reativa, ela pensa assim. A é igual a é igual a é igual a A. Onde você vê essa informação? No livro Tese Original você vê, no livro Dianético, o Poder da Mente sobre o Corpo você vê. Então, para referenciar isso que eu estou falando, estão nesses materiais. É que senão era muita coisa para eu trazer aqui hoje. Então, por que A igual a? Porque um acidente do passado, ele vem à tona agora de acordo com alguma semelhança de hoje. Por exemplo, se a sala é branca e a sala que eu fiz a cirurgia há 30 anos atrás também é branca, então pode ser que eu comece a trazer à tona aquelas sensações do passado, mas eu não sei de onde é. Sabe, já teve uma sensação que você não sabe explicar? Uma dor, você fez exames e nem saiu o resultado, tipo, na hora do resultado nem saiu, deu que você não tem nada, entendeu? Não tem realmente ali uma comprovação. Você não pode, você faz exame disso, daquilo e você tem um problema, mas não aparece. Então, significa que a sua mente reativa acionou algo, ou seja, tem alguma coisa agora que é semelhante ao passado. Por isso, a mente reativa vê assim, A é igual a A, é igual a A. Exemplo, a luz branca é igual a dor, que é igual a cirurgia, que é igual o que o médico conversou, que é igual a música que estava tocando, tudo é igual. De repente, na hora da cirurgia,
tava lá na música, não vou te perder, amor da minha vida, e hoje você manifesta isso com alguém, tem medo de perder alguém. Às vezes a pessoa nem faz bem pra você e você tá obcecado ou obcecada pela pessoa. Medo de perder. Então, isso tá aí nas profundezas aí da sua mente reativa, o porquê e tem como resolver. Isso é terapia, certo? Então, a mente ativa tem essa coisa de associar, só que você não controla. Você entra no metrô, no trem, num lugar cheio, você tem uma reação que você não controla. Você começa a ter uma fobia, um medo, sei lá, sua mão, acontecem N coisas, você não controla. Então isso é a mente reativa. Você não analisa, você tem uma reação, você tem uma sensação que você não pode controlar. Já a mente analítica, sim, você controla, mas tem um problema e é disso que vai tratar a live hoje. A mente analítica, ela deveria analisar o que as pessoas fazem. Elas arquivam informação na mente analítica. Muitas as pessoas não conseguem processar. Para te dar um exemplo, nesse livro aqui, esse livro mostra algumas formas de você cuidar mal da sua mente analítica. Tem várias, certo? Não sei se dá para ver aí, Walter. Tá um pouco distante. Não. O desenho tá dando, sim. O desenho, sim? Sim. Você já viu alguém estudar e ficar desse jeito? Numa sala de aula? A pessoa está arquivando informação na mente analítica e olha a reação. E assim, já viu? E assim, tonto, né? Representa uma pessoa que está tonta, não sabe o que fazer. E assim, com essa cara de morta, já viu? Tem gente que fala até que vai ler para dormir. Olha. E assim, entediado. Você já viu? E assim, com raiva, exasperado. Já viu? É muito importante você... Eu tô te mostrando essas imagens para ver se você já viu isso. Porque essa manifestação ao estudar não é por acaso. Não é porque, o professor é chato. Não. Quer ver, ó? Tem uma outra aqui, branco. Tem uma passagem aqui do livro, da nota importante desse livro, que pergunta assim: alguma vez já passou pela experiência de ler uma página e esquecer o que tinha lido? Pois é. O que você está fazendo com a sua mente analítica quando você arquiva uma informação que você não processa corretamente? Tá vendo aqui? A pessoa nem tá ali, tá viajando. Já passou por essa experiência? E dia de prova? Você se preparou 2 anos para a prova, chega no dia da prova, você fica nervoso, estressado, com uma emoção que você não controla. Será por quê? E os que dormem? Tudo isso é uma manifestação. Alguém aí se identificou? Entende? Aí tem uma coisa muito mais grave, que é aqui, ó, a pessoa terminou a faculdade ou qualquer curso, não consegue usar o que lê. Tem dificuldade para aplicar aquilo que estuda. Você faz curso, treino, e sua vida continua a mesma. Por que isso acontece? Olha, e aqueles que têm problema de interpretação, não conseguem entender o que lê. Tudo isso você está arquivando informação na mente analítica e manifestando essas coisas. Por que será? O que acontece? Aí tem uns aqui, ó, o vandalismo que começa aí nas escolas. Até uma certa fase a pessoa tem um comportamento, depois tem outro, alguns começam a pichar, tá vendo? E assim vai. Gente, essas informações elas são altamente importantes e super fácil de usar. Não adianta falar, mas será que é, será que não é? A forma de você conhecer o conteúdo é usa e fala o que você vê. Mas por que eu mostrei isso? Quando você arquiva uma palavra na sua mente analítica, que deveria analisar, por exemplo, tá? Tem várias formas aí de você ter essas manifestações, mas uma dica que eu vou te falar e você pode usar agora. Quando você começa a arquivar palavras que você não entende, você pode associar algo que não tem nada a ver. Por exemplo, se você falar com uma pessoa que tem problemas com ciúme, essa pessoa é muito ciumenta, muito ciumento, certo? E você fala assim, eu fui na casa do seu marido na hora do almoço, da sua esposa na hora do almoço, na sua casa, vai só tá o seu marido e a sua esposa lá. Que cheiro sensual! Se você ver a definição de sensual,
no Geraldo Matos, é um dicionário que a gente usa bastante aqui, da FTD, o Júnior. Sensual também significa que é próprio dos sentidos. As pessoas pensam o que quando ouvem a palavra sensual? Sexo, perfume, lingerie, sex shop, tudo isso. Mas as palavras às vezes têm uma definição diferente daquilo que você está pensando. Palavras simples, que se você arquivar na mente analítica sem compreender, isso vai causar um efeito muito negativo na sua vida. Então é um aconselho, eu indico que você faça, que você conheça a tecnologia de estudo. Tem vários módulos. Vou te mostrar, ó. Tem aqui o tecnologia de estudo, que é o menor. Depois vem o manual básico de estudo, que é intermediário. E esse é o nível mais avançado, que é o rádio de estudante. É uma forma de você pôr ordem na sua mente analítica, porque você precisa estudar. Você abre a internet e você está lendo, você está se deparando com palavras. Você vai entrar aí num trabalho novo, você tem que se preparar. A vida é estudo. Se você não souber como estudar, você vai ter problema em qualquer coisa. Uma coisa é você decidir, exemplo, você vai fazer um curso lá que estão solicitando, você entende, você é capaz de compreender, está tudo bem, mas às vezes é um certificado que você precisa para uma área X, mas você tem facilidade de entender. Outra coisa é você querer entender e não conseguir. Querer interpretar e não conseguir. Por que sua mente analítica está travada? Por que está bloqueada? Uma das coisas é a sua forma de estudar. E se você não estuda corretamente, você começa a associar as coisas à mente analítica. Não realmente compreender. Por isso eu trouxe o Milton aqui. Porque ele é uma pessoa de Minas Gerais. Conheceu a Dianética através da internet, pesquisando, até que chegou na gente. E tem outras pessoas que vieram como ele, que às vezes para conhecer nem sabia que existia isso. Mas uma vez que a pessoa faz um curso desse, ou compreende, é outra forma de estudar e é outra forma de vida. Você pode abrir a chave para o mundo sabendo como aprender, né? Então, boa noite, Milton. Boa noite. Obrigada por ter vindo, primeiramente. Eu agradeço também de estar aqui. Bom ter você aqui. Obrigado. É o seguinte, eu quero que você fale para essa pessoa aí que está assistindo a gente. Sim. Primeiro, antes de tudo, como que era você na questão de estudo mesmo? Antes de conhecer essa tecnologia, tipo, você tinha alguma reação? Se identificou com alguma que você viu aqui? Sim, sim. Bom, antes de eu conhecer, eu tinha esses efeitos de sono, de branco principalmente. Às vezes eu estava lendo e aí de repente começava a vir problemas do dia a dia, coisas que eu tinha que resolver e assim, passando através da leitura. E aí chegava no final, tinha que ler de novo, até conseguir pegar ali alguma coisa, mas não era assim a mesma coisa depois que eu aprendi a tecnologia, né? Inclusive teve um fato que aconteceu recentemente, eu me deparei, né, com uma palavra mal entendida e assim, mas eu não tinha identificado ainda qual palavra era essa. E eu fiquei assim umas 4 horas e fiquei em 2 páginas só. Até localizar. Na hora que eu localizei a palavra, aí eu senti que a leitura e a compreensão fluiu muito mais rápido. Pior que só quem vive para realmente sentir isso que você está falando, viu, né? Exatamente. Porque a princípio parece, mas e daí? Gente, você precisa usar, isso é realmente de interesse público. Agora, antes, quando você estudava, tinha algum problema que era mais comum e corrente, assim, com você? Sim, falta de energia no corpo, né? Percebia que isso me afetava e até mesmo para compreender e dar sequência, né? Até na minha área mesmo, tinha coisas que eu estava estudando e não conseguia absorver 100%, fazia, mas parece que estava faltando alguma coisa. E era compreender, né? Não estava compreendendo por falta de ter ali a definição correta das palavras, né? Sim, é que é tão profundo isso de definição, gente. Isso é uma dica do curso todo desse, do curso inteiro desse. Nós não estamos falando de tudo que tem. Uma coisa que se você usar vai fazer diferença. Faz muita diferença. Sim. E nas pessoas, você observou? Agora que você tem uma visão um pouco mais técnica? Sim, já vi crianças, às vezes alguém fala alguma palavra que para elas
nova e tipo, percebe aquela reação ali, ficam às vezes nervosas, mudam o comportamento, né? E às vezes o que precisa é de chegar e clarear, né? Passar a informação, né? Abrir a explicação sobre o que é aquela palavra exatamente, né? Sim, e adulto? Adulto também. Eu conheci pessoas que usavam livros para dormir, que é um defeito, né? Tem gente, eu também já vi, eu vou ler um livro que me dá um sono gostoso, gente. Isso é uma manifestação que a sua mente analítica não está absorvendo aquilo que você está estudando. Exato. Então tem N reações. Legal, eu sei que você não veio para cá, para Genética e Scientology especificamente, a princípio, por causa desse material. Sim. Mas agora que você, recentemente, né, acabou esse manual básico de estudo, Sim. o que assim, valeu muito para você? Que diferença você vê? O que realmente ajudou o Milton? Falou, nossa, essa daí marcou. Sim, eu percebi que quando a gente consegue entender, né, realmente o que é cada palavra ali, a gente consegue ter uma compreensão mais ampla. Então, não precisa, às vezes, de muita coisa, é só entender o que está escrito. Se você entende tudo que está escrito, entender mesmo, sabe? De verdade, De verdade, é uma coisa que talvez, se não fosse a tecnologia, precisaria de muito treino, muitos anos de experiência. Você já tem aquela habilidade, porque você sabe o que é aquilo. Então, pela lógica, você já vai direto e age daquela forma. Então, isso aí foi um ganho assim, impressionante, que eu gostei assim, demais. Fora a velocidade de leitura, né? Igual esse dia eu li 2 páginas, no outro dia, no mesmo tempo, eu li 90 páginas. Então, assim, é uma diferença brutal. Parece que você pegou uma máquina assim e vai voando e compreendendo tudo, entendendo 100%, né? Então, isso aí eu acho que não tem preço ter um conhecimento desse, porque agiliza tudo na vida, né? Exatamente. Você quer aprender uma coisa, você vai lá e aprende de fato. Você domina aquilo, né? Aquele conhecimento. E isso eu acho que faz diferença na vida de qualquer pessoa, né? Exatamente. Exato. Muita gente sabe, muitas pessoas, né, sabem que quando uma pessoa não tem conhecimento, quando um povo não tem conhecimento, ele perece, porque é fácil de manipular esse povo. Então, quando uma pessoa ela sabe, ela compreende, ela tem a capacidade de entender, tem a habilidade de discernir, de ver a diferença e as semelhanças no que ela está estudando, é difícil enganar, é difícil fazer lavagem cerebral, é difícil passar para trás. Então, o conhecimento é a base da vida. Você precisa de conhecimento para tudo, quer queira, quer não. Não é uma questão de opção, tipo, nasci nesse mundo, não. Eu não quero conhecimento, tudo. E a gente vive e não sabe de todas as coisas que existem. Mas quando você tem capacidade de fazer a sua mente analítica se fortalecer estudando corretamente, porque se você quer uma receita boa para deixar sua mente bloqueada, cansada, ter dificuldade de leitura, simplesmente estude da forma errada. Empilhe a sua mente de informação que você não usa, que você não entende, que cai no esquecimento e parece que não serve para nada. Você não sabe esse conteúdo, o que está realmente causando na sua vida. Mas eu vou te chamar a atenção para um fato. Nós estudamos aí em média 13 anos, até, parece que é desde aí do pré até o 9º ano, né? Então, depois você fica nervoso para fazer uma prova pro vestibular, tipo, não tem lógica. Por que quanto mais você estuda, mais você fica tenso para uma prova? Não deveria ser assim. Se você sabe, se você compreende, você faz o que tem que fazer. Mas ter esses acessos emocionais, isso não é normal. Não é, pode ser comum, mas normal não é. Mas isso é só uma manifestação da sua mente analítica, isso que eu mostrei aqui antes do livro, que tem algo errado. Estudar realmente abre a sua visão para o mundo. Você não pode ser um bom engenheiro se você não é capaz de estudar, se você não é capaz de compreender.
Aí tem gente que até fala, mas não sei quem não estudou, mas ele é melhor do que o engenheiro. Lógico, o cara tem mais ação, tem mais a prática, às vezes, do que alguém que ficou atrás de livro 4 anos. Então, isso sim, a pessoa já tem uma afinidade. Obviamente, eu conheço profissionais que não são formados na faculdade e são melhores do que os que são formados. Por quê? Porque eles estão ali na experiência, às vezes até um técnico é melhor, na experiência, fazendo, testando, erra e melhora, mas eles às vezes não têm a teoria por detrás do assunto, mas são muito bons. Aí tem outros que é teoria, parece que pega um avião, como até menciona aqui no chapéu do estudante, né? A pessoa fica na pista ali para decolar, imagina, um avião, ficar um dia inteiro na pista para decolar. Então, mais ou menos isso é alguns cursos, né? Fica na teoria e nunca decola. Por quê? Ou o contrário, né? Se você também pega um tema e vai sem pegar um pouco disso, sem pegar o embalo, vamos dizer, também é um problema. Então tem muitas coisas nesse material. Esse é o mais avançado, tá? Que é o chapéu de estudante. Qualquer um pode fazer, pode ir direto para ele, pular os 2 módulos, não tem problema. Mas é de interesse público que as pessoas compreendam sobre estudo e educação, a forma de estudar. Aqui não tem coisas para você acreditar, tem coisas para você usar. Não adianta você falar, mas será que é? Será que é? Testa. Uma informaçãozinha que eu já falei nessa live já ajuda muito se você usar. Mas se você tiver ideia que sabe tudo, é uma grande, um obstáculo para a aprendizagem. Porque tem gente que já sabe, né? Quantas pessoas já falaram para mim, eu tenho 4 formações, 3 formações, gente. Aqui nessa terra não significa nada. Quer ver? Ó, vou mostrar uma coisa para você, que eu não lembro agora, mas tá aqui, ó. Primeiro obstáculo para a aprendizagem. Qual que é? Acha que sabe tudo. Se o seu copo tá cheio, vai ser difícil. Mas se não tá, fica a dica. Utiliza essa dica de ver as palavras que você não compreende e compreenda. Pode ser palavras simples. Como, tal, cujo. Eu não vou falar essas definições aqui. Olha, pensa você, qual a definição de cujo? E a definição de tal? Onde? Como? Quando? São palavras que a gente vive vendo. E a maioria das pessoas não consegue definir. Por quê? A forma que a gente aprende a estudar é uma forma totalmente... não ajuda. Vou dizer que não ajuda. Todas essas manifestações que eu mostrei no início da live aqui, que eu abri o livro para você, elas deixam muito claro que a sua mente analítica não está compreendendo um código. Em exatas, um código, né, Milton? Muitas exatas, sim. né? Ele desenvolve site, né? Sim, exato. Programa. Então, um código diferente, o que acontece? Ou dá pau, ou às vezes não funciona nada, às vezes nem exibe o que você estava fazendo. Então, é importante que esteja tudo bem certinho, cada vírgula, cada espaço, cada comando com todas as letras, bem correto para que funcione perfeitamente. Assim é exatas, né? Sim. Humanas também é. Nem exibe. A pessoa lê, não é capaz de pôr aqui fora. A pessoa estuda, não é capaz de exercer, não é capaz de fazer, tem insegurança. Começa a falar, não era isso que eu queria. Pior que a pessoa entra em várias coisas, não era isso que eu queria, não estou me encontrando. E aí faz testes vocacionais e também não se encontra. Parece que, eu tenho uma tendência para isso, vai ver, tem dificuldade. Uma coisa é fato, para você viver bem aqui, você precisa aprender a aprender qualquer coisa. Você precisa saber, até medicina, você vai num médico, você não tem que saber mais que ele, mas você tem que entender um pouquinho de você, um pouquinho do seu corpo, ser capaz de compreender o que ele está falando. Tipo, se ele fala, você vai fazer isso, e você não sabe, aí ele manda você fazer um negócio e não dá certo, você vai falar que é culpa de quem, olha o que ele mandou fazer. Mas se você compreendesse um pouquinho de você, será que você cairia no golpe do vigário? Seja um médico, seja uma religião, seja qualquer coisa, você está blindado, você está blindada se você é capaz de compreender, seja lá o que for. Tanto que quando você vem aqui na Dianética Scientology, a gente faz questão de que você estude os materiais e que veja as coisas como elas são. E ainda a gente dá a tecnologia desenvolvida pelo seu Hoover para que você saiba como estudar, para que você seja uma pessoa livre. Se você não pode estudar, você está preso ao conhecimento de alguém.
E esse alguém pode controlar você da forma que bem entender. Então, se você quer uma forma muito mais simples e que está nas suas mãos de ser livre, aprenda como aprender. Não importa o que. A gente tem essa tecnologia. Inclusive, você pode agendar comigo aí uma orientação. Não paga nada realmente para conhecer, mas é presencial. Não vou fazer orientação por internet, porque é diferente ter os materiais, mostrar, fazer você interagir, é totalmente diferente. Então, eu tô aqui no Tatuapé, Rua Serra de Botucatu, número 1208. Agenda um horário, de segunda a sábado, que eu atendo você, entre 8 da manhã e 8 da noite. Aí você escolhe o melhor para você, pode trazer quem quiser. Você pode fazer um teste de QI, de personalidade, conhecer aqui. E saber realmente, sentir, experimentar um pouquinho de como que é essa tecnologia na sua vida. É só agendar um horário. Milton, gostaria de falar algo mais? Mandar um recado aí para essa pessoa que está assistindo. Ai, e tá, será? Primeira coisa tem que usar, né? Mas... Exatamente. Eu sempre usei assim, a internet de uma forma de pegar muita informação, muitos livros, muita coisa e às vezes não capturava. Então, hoje a internet ela tem um volume de informação muito grande. E, naturalmente, a gente se depara com termos e palavras que às vezes a gente passa, né? Passa por aquilo e aí depois você começa a sentir parece um peso, alguma coisa estranha, mas nem sempre, normalmente, se associa esse mal-estar, essa sensação do corpo, né? De peso com essas palavras. Então, isso para mim foi como se estivesse tirando uma carga mesmo, assim, um peso das costas, assim, parece que eu estava carregando algo pesado e depois que eu aprendi essa tecnologia, estou sabendo a reconhecer esses efeitos, né, e me livrar desse peso, dessa carga e fluindo mais, né, a leitura, o conhecimento. Então, quando eu me deparo com alguma palavra, eu paro tudo, falo, não, deixa eu ver definição, deixa eu aclarar essa palavra aqui e faz total diferença, é impressionante. Se deixar para depois, parece que vai piorando, e aí a gente, quando você aclara a palavra, a coisa flui, assim, acontece, fica mais leve. E a velocidade de leitura, né, principalmente, você consegue ler com mais velocidade e compreender tudo, né, que é o mais interessante. Então você consegue realmente atingir esse objetivo de compreender mais coisas, de aprender mais coisas com eficiência. Então isso aí eu sou eternamente grato por ter acesso a essa tecnologia. Legal, bacana. Então é isso, tá? Espero que você tenha desfrutado dessas informações. Você pode ampliar a sua visão de mundo, desbloquear a sua mente, usando só essa pequena dica que a gente mostrou aqui. Mas como eu te falei, é muito material. Não é só isso que tem, quanto a nossa tecnologia de estudo, aprendendo a aprender. Mas só isso de usar da palavra já vai mudar muita coisa na sua vida. Experimenta e compartilhe o seu resultado com a gente, que é muito importante, tá bom? Se quiser agendar comigo, pode agendar até o 11 20 94 42 14. Só agendar aí no WhatsApp da gente. E eu te faço uma orientação aí de como que você pode ter melhores resultados no estudo, para que você tenha melhores resultados em qualquer área da vida, em qualquer mesmo. Tá bom? O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. E se quiser acessar a gente aí nas mídias sociais, é .com.br/bio. Depois os meninos aí, o Sandro, o Walter, puder colocar na descrição, tá bom? Então, até mais. Pra você que tá fora e quer o material, é R$80, tá? Acho que tá R$80 o material. Certo? Manual básico de estudo. Te dá base de estudar qualquer coisa.